Então, bom dia, senhoras e senhores. Damos as boas-vindas a todos presentes na abertura da segunda temporada 2023, da visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é convidada hoje a 20ª Circunscrição Judiciária Itu, pertencente à 10ª Região Administrativa Judiciária, 10ª RAJ. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça, presidida pelo excelentíssimo desembargador Otávio Machado de Barros. Eu tenho a honra de anunciar a presença do desembargador Renato Del Bianco, que é vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, conduzirá a visita, o desembargador Antônio Rigolin, que é coordenador da 20ª Circunscrição Judiciária de Itu, o desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, coordenador adjunto da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba, a doutora Andréa Leime Lucchini, juíza de direito da primeira vara civil e diretora do Fórum da Comarca de Itu, doutor Fábio Luiz Castaldello, juiz de direito da vara do Juizado Especial Civil e diretor do Fórum da Comarca de Indaiatuba, a doutora Adriana Tayano Fanton Furukawa, juiz de direito da sexta vara civil da Comarca de Sorocaba, doutor Cássio Mauad, juiz de direito da vara de execuções criminais e da infância e juventude da Comarca de Itu, Dr. Fernando França Viana, juiz de direito da terceira vara civil da Comarca de Itu, a doutora Renata Cristina Rosa da Costa Silva, juíza de direito da vara Família e Sucessões da Comarca de Itu, Dr. Hélio Vilaça Furukawa, juiz da segunda vara criminal e do júri da Comarca de Itu, doutora Carla Peregrino Sotilo, juíza da segunda vara civil da Comarca de Itu, e outros magistrados, né, que aqui eu não vou nomear todos. Também anuncio a presença da senhora Regina Célia Fioravante, o senhor Marcelo Henrique Pereira, que são substitutos do oficial, e a Natália Silva Cunha, escrevente autorizada do Cartório de Registro de Imóveis de Itu. Cumprimento também todos os magistrados, magistradas, servidores e servidoras presentes, e também cumprimento a professora doutora Ana Paula Nascimento, que é supervisora substituta do Museu Republicano Convenção de Itu. Antes de passar a palavra ao desembargador Renato Del Bianco, eu tenho a alegria aqui de anunciar a doação de um livro histórico de penhor de escravos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itu. Um livro que foi aberto em 1866. Nós tivemos presentes na comarca e, por sugestão da doutora Andréa Lucchini, fomos visitar o Cartório de Registro de Imóveis e nos deparamos com essa preciosidade. Acordamos, né, fizemos todas as tratativas, e esse livro, hoje nós anunciamos a doação, então fica aqui o agradecimento do Museu Tribunal de Justiça, aqui eu representando o desembargador Otávio Machado de Barros, que é o coordenador, pela doação deste precioso material, que também será digitalizado, o cartório permanecerá com uma cópia, e nós colocaremos todo esse material digitalizado também no portal do tribunal, se a tecnologia assim o permitir. Então, fica aqui o nosso agradecimento e nosso registro desse importante documento que agora passará a integrar o acervo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com essa digitalização estará franqueado a todos os pesquisadores que queiram a ele ter acesso. Então, nosso muito obrigado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itu, aqui representado pelas pessoas que eu mencionei. Então, para prosseguimento, eu tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Renato Del Bianco, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui em companhia de toda a equipe que cuida da memória do Tribunal de Justiça, Dr. Betcher, Bruno, e poder reter muitos amigos. Sim. Eu inicio dizendo que esse é um trabalho de pesquisa histórica imprescindível para melhor conhecermos o Tribunal de Justiça e, em maior profundidade, o Poder Judiciário. Afinal, muito a ser conhecido, estudado e debatido, especialmente sobre as causas forenses de maior repercussão. Eu sempre inicio nossos encontros dizendo que um povo que desconhece sua história desconhece a si mesmo. Por isso, daí a importância desse trabalho da memória do Tribunal de Justiça. O projeto de visita telepresencial
visa a preservação da memória, assim como a valorização do Poder Judiciário, e especialmente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu cumprimento de início o desembargador Antônio Ribolin, que é coordenador da 20ª Circunscrição Judiciária de Itu, o desembargador Roque Antônio Mesquita, a doutora Andréa Lene Lucchini, os doutores Fábio Luiz Castaldello, a doutora Adriana Tayano Fanton Fukawa, doutor Cássio Moati, doutor Fernando França Viana, doutora Renata Cristina Rosa da Costa Silva, doutor Hélio Vilaça Furukawa, doutora Carla Pellegrino Sotilo, a doutora Liliana Regina de Araújo Abdala, o doutor Christopher Alexander Roizinho, a doutora Eliana Maria Coutinho S., e outros juízes presentes, convidados, que eu não tenho acesso, que é na visão da minha tela do computador. Então, agradeço a todos pela presença. O projeto da visita telepresencial, ele é realizado sempre na última sexta-feira do mês, às 11 horas. Esse projeto foi lançado em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas do Estado. Nós iniciamos pela 10ª região administrativa de Sorocaba e depois, por ordem decrescente, fomos passando pela 9ª região administrativa de São José dos Campos, a 8ª região de São José do Rio Preto, depois Santos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, Bauru, Araçatuba e finalizamos na capital em novembro do ano passado. Hoje estamos dando início à temporada de 2023 com as visitas telepresenciais da memória e com muita alegria estamos recebendo a visita de Itu. As próximas visitas serão também em ordem decrescente, obedecendo às regiões administrativas. Então, o mês que vem teremos Taubaté, em seguida Barretos, Registro, Batatais, Marília, Jundiaí, Botucatu, Lins e São Bernardo do Campo. Vários setores do Tribunal de Justiça participam desse projeto de coordenação da Comissão de Gestão da Memória. Dentre eles, o Museu do Tribunal de Justiça, a visitação do Palácio, Arquivo e Gestão Documental, a Biblioteca e Gestão de Conhecimento e Comunicação Social. Esse projeto concorreu ao prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, que otorgou 3 premiações no Tribunal de Justiça de São Paulo na edição 2022. É um projeto bastante importante, pois visa o intercâmbio de conhecimento e difusão da memória e do patrimônio cultural da sede do Tribunal de Justiça com suas comarcas. Visa o fortalecimento da sensação de pertencimento de juízes e servidores do Tribunal de Justiça na proximidade do seu SESC centenário. Visa também o acesso aos bens culturais do Tribunal de Justiça e de suas comarcas. Nós vamos, em seguida, exibir um vídeo na visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça, como temos feito em todas as outras oportunidades, e depois que tomaremos os trabalhos. Então, se estiver já disponível aí, podemos assistir o vídeo.
Muito bem. Agora que o Tribunal de Justiça se apresentou ou reapresentou, né, para todos os magistrados, magistradas, servidores, servidoras, e vejam como é importante, né? Muitas vezes, né, o magistrado está longe no interior, esteve só no palácio no dia da posse e houve outras poucas oportunidades, não se lembra nem mais da sede do tribunal, muitas vezes também não conhece o trabalho feito pelo arquivo, pela biblioteca, então é importante a sede do Tribunal de Justiça se mostrar para o interior. E uma vez feita essa primeira parte da nossa visita, agora nós vamos seguir a segunda, que justamente nós vamos conhecer o que Itu preparou, o que Itu tem para nos mostrar. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Antônio Rigolin, que é o coordenador da 20ª Circunscrição Judiciária de Itu, e em seguida a doutora Andréa Leme Lucchini, a juíza diretora do Fórum da Comarca de Itu. Desembargador, por favor. Muito obrigado, cumprimento a todos. É uma satisfação poder participar deste momento marcante, né? Eu tenho com o Itu uma relação muito próxima. Sou nascido na região, tive muito contato com o Fórum de muitos anos e depois tive a satisfação de ser juiz aqui. E elegi Itu como o local da minha residência, e, portanto, continuo sendo um comarcano. E exatamente por esse laço, né, que mantenho com a comarca, me foi dada esta incumbência de ser o coordenador. Então, é realmente um prazer poder participar deste momento. E tudo nos enche de orgulho, né? Uma comarca histórica que traz, né, dentro de si uma relação com a história do Brasil, né? E nós fomos testemunhas disso há pouco tempo, visitando o museu, vendo de perto, né, o que de interessante existe, né? Coisas que nem a gente imagina, né? E parece que cada vez que se tem contato com essas informações, nós vamos descobrindo coisas novas. Então, é um momento interessante, né, de poder trazer até todos um pouquinho dessas informações que estão aqui, né? A riqueza dos dados históricos, dos documentos que nós temos aqui na comarca, precisa ser do conhecimento de todos. Então, é uma iniciativa muito interessante. Eu parabenizo, né, a todos os responsáveis por essa iniciativa e espero que todos gostem, né, daquilo que tu tem a oferecer, exatamente dentro do seu contexto histórico. Eu acho que é o que basta para começarmos as apresentações, né? Muito obrigado, desembargador. Agora eu passo a palavra, então, à excelentíssima doutora Andréa Leme Lucchini, a juíza diretora do Fórum da Comarca de Itu. Bom dia a todos. Desembargador Renato Del Bianco, obrigada pelo convite para a nossa circunscrição. Nós podemos participar desse projeto de resgate da memória do Tribunal de Justiça, principalmente nesse momento, nesse ano que a conhecida Convenção Republicana, a primeira reunião que aconteceu aqui na nossa comarca, ela completa 150 anos. Então, é importante esse resgate histórico, ressaltando esse momento importante. Obrigado ao desembargador Antônio Rigolin e ao desembargador Roque Antônio Mesquita, que estiveram aqui com o colega Carlos Botter, visitaram o museu e propiciaram esse resgate. Gostaria de agradecer a colaboração da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Itu, que forneceu os meios para a elaboração do vídeo que será exibido, e também agradecer o cartório de registro de imóveis, que fez a doação desse livro, importante livro, de penhor de escravos, que sempre despertou enorme interesse
e agora vai poder ser exibido como um documento histórico de enorme importância. Obrigada pelo convite e vamos passar agora ao vídeo. Obrigado, doutora Andréa Lucchini. Então, agora nós vamos ver um vídeo com o apanhado histórico geral da comarca de Itu e com a produção também parcial da Secretaria de Cultura do município. Bruno, por favor. A cidade de Itu teve seu início com a capela erigida em 1610 por Domingos Fernandes e seu genro Cristóvão Diniz, em honra de Nossa Senhora da Candelária, nos campos de Pirapitingui, no lugar denominado Utuguaçu, que significa grande queda d'água. Esses dados sobre a evolução administrativa e a criação da comarca são facilmente encontrados no portal da memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1657, foi elevada à categoria de vila e em 1725, criado em Itu, o cargo de Juiz de Fora. Em 1842, é a vila de Itu elevada à categoria de cidade, conforme o artigo 1º. Já a Lei nº 16, de 30 de março de 1858, cria efetivamente a comarca de Itu. O Alvará Régio de 1811, que divide a administração da comarca de São Paulo em mais uma, Itu, sendo que essa vila, Itu, a cabeça de comarca, e compreenderá mais as vilas de Sorocaba, São Carlos, Mojimirim, Porto Feliz, Itapetininga, Itapera e Apiaí. Itu foi o maior centro produtor de açúcar, tanto durante o Primeiro Império como em parte do Segundo. Grande centro produtor de algodão, foi aí que se fundou a primeira fábrica de tecidos movida a vapor, cuja inauguração data de 1869. Itu é também berço de notáveis estadistas e sacerdotes. Em 1871 é fundado o Clube Republicano e Itu é escolhida para a Magna Convenção do Partido Republicano, realizada 2 anos depois, em 1873, celebrando-se seu 60º em 2023. O município teve importância no processo que conduziu à proclamação da República. O café foi a base da economia do município até a década de 1930, e a partir de 1950, novas indústrias foram se instalando no município. Atualmente, Itu é considerada instância turística do estado de São Paulo. O centro histórico de Itu é tombado pelo Condefat desde 2003, cuja breve descrição reza o seguinte: a conformação da ocupação do território, definida no período de 1850 a 1900, constitui-se no perímetro do atual centro histórico, cujo tombamento atinge aproximadamente 240 imóveis de diferentes tipologias construídos a partir do século XVIII. Fiquem agora com um pouco mais sobre a história do Museu Republicano de Itu. Muito obrigado. Estamos diante do que hoje é o Museu Republicano Convenção de Itu. Desde os anos 60 ele faz parte do conglomerado da Universidade de São Paulo. E esse museu é um museu centenário, né? Em 1917 o governo do Washington Luiz compra o edifício e a intenção de preservar a memória dessa casa foi porque nesse espaço aconteceu uma reunião muito importante chamada Convenção de Itu. Nesse momento, Itu, dia 17 de abril de 1873, inaugura a Estrada de Ferro e por conta da inauguração da Estrada de Ferro gera uma logística capaz de trazer para cá 133 convencionais e dentro dessa casa eles se reúnem, que era da família Vasconcelos, e ali eles fundam o Partido Republicano Paulista. A partir dessa reunião, o grande produto é esse documento que cria-se esse Partido Republicano, com os diversos clubes republicanos que já aconteciam na cidade, que se reúnem aqui. Dessa reunião, posteriormente, vai culminar em 1889 com a proclamação da República no Rio de Janeiro. Para a gente entender o sistema político do Brasil como um todo, sobretudo de Itu, a gente tem que entender que a cidade se tornou muito rica. Nós tivemos um momento em que a cidade acessou ouro em Cuiabá. Esse ouro foi trazido para Itu, ele foi investido em cana-de-açúcar
no momento em que era 1 para 1, a cana-de-açúcar, 1 quilo de açúcar equivalia a 1 quilo de ouro. Posteriormente, nós tivemos o ciclo do algodão, o ciclo do café, o ciclo ceramista das cerâmicas de barro vermelho e, posteriormente, a industrialização e, atualmente, o turismo. E essa igreja ela traz um sistema não só da liturgia religiosa, como da questão política. A igreja ela é dividida em 2 partes, onde a gente chama de capela-mor e essa área onde a gente chama de nave. A capela-mor é onde se dá todos os espaços relacionados ao sagrado, os sepultamentos, a parte da liturgia, inclusive a hóstia era entregue aqui. Esse outro lado que nós estamos, a igreja ela é dividida dentro da vida civil. A grande ágora de discussão política se dava dentro da igreja. E esses 2 púlpitos que nós temos aqui, era exatamente onde eram lidas as leis, as concessões do império, os impostos, toda a dinâmica de vida civil acontecia aqui. E lembrando também que todo o sistema cartorário civil, do nascimento, casamento e morte acontecia pela igreja. Então essa igreja ela não é só um templo religioso, mas ela também documenta todo esse universo de transformações e que é uma dádiva para Itu ter esse patrimônio preservado. Uma das coisas que aconteceu foi que quando se instituiu a Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, o Largo de São Francisco de Itu acolheu todos os religiosos que para cá vieram. Posteriormente, quando o governo construiu a sede do que é hoje a Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, os religiosos de fato retornaram para lá. Uma das edificações que foi feita na cidade de Itu foi o fórum. E esse fórum, ele inclusive, além de fórum, ele recebeu a Faculdade de Direito de Itu. Muito bem, muito bem. Então tiveram uma noção, né, sobre a história de Itu, a questão do Museu Republicano, e agora nós veremos brevemente 3 importantes depoimentos, né, que foram gravados, né. Primeiro, o desembargador Roque Mesquita, que esteve no museu, e ele contou um pouco como foram as tratativas do convênio do Tribunal de Justiça com o Museu Republicano, né, ele foi um protagonista nessa questão. Depois o professor Jonas Soares, que era diretor do Museu Republicano, falará também muito brevemente do acervo que foi recolhido do Washington Luiz para o museu. E, por fim, a historiadora Anicleide Zecchini falará um pouco do acervo nosso do Tribunal de Justiça, que está custodiado lá, a importância dele para a pesquisa. Então, por favor, Bruno. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos que estão me vendo e ouvindo nesta data tão importante, tão relevante para a história do Museu do Tribunal de Justiça. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, agradeço muito o convite de prestar um pequeno depoimento a respeito dos fatos que me levaram para Itu. Enquanto isso, eu passei no concurso da magistratura em 1976, aí fui para Itu. Cheguei como juiz substituto. E era o único juiz substituto, tinha só um juiz titular, o doutor Eleutério Dutra Filho, que me introduziu no exercício da magistratura, me orientou muito, sou muito grato a ele. Mas, exercendo a minha atividade no Fórum de Itu, eu tomei conhecimento que havia um acervo numa das salas daquele fórum com inúmeros processos de interesse histórico desde a época da instalação da comarca. E surgiu em mim a ideia de tentar organizar aquele acervo, porque eu pensava que não iria faltar estudantes, estagiários interessados em pesquisar os fatos narrados naqueles processos. Havia um interesse histórico na minha visão. Enquanto substituto, preocupado com aquele excesso de serviços, era uma pressão muito grande. Meses depois, eu cheguei em Itu, em 1982, como titular da segunda vara, eu fui escolhido para ser o diretor do fórum. Aí as coisas ficaram mais fáceis. E tracei um plano de
pegar todos esses processos e levar para o Museu Republicano. Então, eu procurei um parceiro que já era meu amigo, pesquisador, professor Jonas Soares de Souza, que morava em Porto Feliz, tinha feito o curso de História na mesma época que eu fiz, lá em Sorocaba. Conversamos, e ele me contou que ele era diretor do Museu Republicano de Itu. Aí eu disse a ele que as coisas então ficariam mais fáceis, porque ele, diretor do museu, e eu, diretor do fórum, nós poderíamos começar as tratativas. Eu, junto à presidência do Tribunal de Justiça. Ele, junto ao reitor da USP. O Museu Republicano era subordinado à USP. E assim fizemos o nosso plano estratégico. Eu comecei a vir a São Paulo, conversar com a presidência, enfim, com o Conselho Superior da Magistratura, expondo as minhas ideias, mostrando a importância de preservar aqueles processos. E o professor Jonas, junto à reitoria da USP, no sentido de concordar que se fizéssemos um convênio entre o Museu Republicano e a USP, de modo geral, e a presidência do Tribunal de Justiça. E lá foram todos os processos para o Museu Republicano. Eu acompanhei todos esses procedimentos, eu, o professor Jonas. Os processos foram encaminhados por uma determinada sala. Ali iniciou-se o tratamento dos processos para preservá-los ao longo do tempo. Iniciou-se também o procedimento de digitalização, de acordo com os temas. E em menos de um ano eles ficaram viáveis para consultas, para pesquisas dos interessados na história do Itu. Hoje vivemos o drama, né, do Museu Republicano do Itu está fechado, não pode ser visitado, justamente neste ano, se comemora o centenário, porque ele ainda não oferece, segundo os técnicos, né, não oferece situações de segurança para quem venha visitá-lo. Então, hoje em dia, a grande preocupação nossa, todos aqueles que gostam do museu, que vivem a história do museu, é conseguir, o mais breve possível, que o Museu Republicano de Itu seja liberado para as visitas, mesmo que fosse, digamos assim, na nossa linguagem, uma medida cautelar, de caráter temporário. Ainda sobre uma das curiosidades de Itu, eu gostaria de dar um outro testemunho a respeito do porquê que em Itu tudo lá é grande. Um dia eu fui num evento lá em Itu, acho que foi no final de 76, acho que era dezembro, esses eventos do fim do ano. Eu fui apresentado por um cidadão que era um artista. Ele tinha um quadro, Simplício, o nome dele, Simplício. Ele tinha um quadro no programa Praça Nossa, do SBT. Um dia, contando, criei um quadro, conversando com ela, não, eu criei um quadro nesse programa Praça Nossa, onde eu era de Itu, e Itu eu divulguei a ideia de que Itu era uma cidade fantástica. Itu era uma cidade grande, grande no coração para acolher as pessoas que chegavam, grande no coração para mostrar a estima entre todos os moradores, os habitantes de Itu, mas grande também na parte física. Tinha coisas grandes, semáforos grandes, sorvetes grandes, e aí a ideia pegou. Esse quadro fez muito sucesso durante muitos anos. A ideia pegou, a prefeitura adotou essa ideia. Então, de lá para cá, então, lá nos anos 70, né, essa ideia virou até um centro de atração turística. Fico sempre à disposição. Estou aposentado, já completei 75 anos, fui atingido pela compulsória, mas não deixo de ser uma pessoa que está sempre pronta para ajudar o Tribunal de Justiça, ajudar o museu, o Tribunal de Justiça, porque, como já dizia o grande Heródoto, a história é o mestre, é a mestra da vida. Se você não conhecer a história, de onde você está, o que você faz, tem que saber a história, você não terá uma vida feliz. Você conhecendo a história, sabendo como seus ancestrais trataram das coisas, você conseguirá aperfeiçoar essas coisas.
E aí o seu presente irá colaborar muito para que o seu futuro seja bem melhor do que o seu presente. A história é realmente a mestra da nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um belo dia, o sobrinho dele, um arquiteto, me ligou e disse: Jonas, tem que retirar aquela documentação porque eu estou imaginando o risco de alagamento, que chovia muito, março de 93. As águas de março. E águas de março. E o cômodo que abrigava o acervo ficava nos fundos da propriedade e era rebaixado em relação ao nível da rua. Esse era o medo do sobrinho. E fizemos, se não me engano, umas 4 viagens levando o material do porão para o Museu Paulista, que era o lugar mais próximo, né? A última carga deixamos para trazer para Itu, que eram as fotografias que estavam lá separadas, doadas para o Museu Republicano, doadas pelo Vitor em vida, né? Diz que era a vontade do Washington. Ele era muito próximo ao museu. O museu é uma criação dele, né? Não é ele visitou o museu antes de morrer, acho que foi o único lugar público que ele veio depois. Sim, ele é homenageado. Não, depois que ele é deposto, que ele sai, que ele vai para o exílio, o único lugar público que ele visita do retorno é o Museu Republicano. Desconheço o outro ocupante do cargo ali de governador do estado, presidente do estado, como se chamava, né? Que tenha produzido tanto material iconográfico quanto ele. Então essa coleção tem essa preciosidade, mais essa história do salvamento. E chegamos com essas fotografias, né? Descarregamos, devia lá pelas 4, 5 horas da manhã, descarregamos e assim conseguimos fazer a vontade do Washington Luiz, né? Na época que veio a documentação do primeiro e segundo ofício de Itu, nós não tínhamos ainda computador, então tudo foi feito na máquina de escrever mesmo, né? Depois isso foi passado, estava tudo organizado no museu, numa antiga sede do museu. Em 2005 isso veio para o centro de estudos, foi comprado esses armários para condicionamento e foi comprado as pastas e todas as pastas foram trocadas. Antes era aquela pasta Z de papelão. E toda essa documentação ela está listada, organizada, e costumamos também atender o fórum ainda, né? Então o fórum continua pedindo para a gente desentranhar os documentos. Você vê que tudo isso aqui é tudo com marca de Itu, isso é segundo ofício. Então, e como tem sido? Fala um pouco do acesso ao pesquisador aqui, a procura desse material. A procura do material é muito intensa, eu acho que é o material mais procurado que a gente tem, mais pesquisado. Essa documentação abrange uma região muito grande. Então, a gente tem a de Itu, a comarca abrangia até Curitiba, no Paraná. É uma documentação que abrange uma região muito grande. E as pessoas encontram esse material aqui. Então, você tem a genealogia, as pessoas que estão fazendo cidadania, as pessoas que estão fazendo projeto de pesquisa, doutorado, mestrado, livre docência. Aí você tem uma quantidade imensa de abrangência de pesquisa, né? A senhora mesmo usou esse material para o seu mestrado, a senhora mencionou, né? Eu usei esse material para o meu mestrado, eu acho que basicamente o que me ajudou. Porque eu trabalho com a industrialização, eu trabalhei, né, no mestrado, com a industrialização da cidade de Salto, eu não tive muito acesso naquela época ao arquivo das fábricas, mas aqui a gente tem todo o material, porque você tem as disputas pela água do Rio Tietê, que estão aqui, né, os embargos de obras, então, estão aqui. E tudo, os inventários dos proprietários antigos estão aqui, né? Então, você consegue eu consegui, na verdade, fazer todo esse levantamento a partir da documentação cartorária, que é uma documentação riquíssima para a história, né? É um patrimônio nosso, né?
Muito bem. Depoimentos importantes, meus parabéns, obrigado então ao desembargador Roque Mesquita, ao professor Jonas e também pesquisadora lá do museu. E agora, então, para prosseguimento, eu passo a palavra ao excelentíssimo desembargador Renato Del Bianco, que conduzirá os trabalhos. É incrível como essas reuniões elas revelam um acervo histórico importante da nosso Tribunal de Justiça, né? O próprio depoimento do desembargador Roque Mesquita revela a construção de tudo isso. A historiadora Nicleide também deve ter uma fonte de conhecimento muito importante desses fatos. Então, eu faculto a quem quiser se manifestar também nesse momento. Não sei se o doutor Rigolim vai querer falar uma coisa, a gente possa ir caminhando para o encerramento dos nossos trabalhos. Nós somos escravos do horário, então, das gravações também. Mais alguma coisa, doutor Rigolim? Algum juiz da comarca, se quiser também se manifestar, fique à vontade. Doutores, tomar liberdade aqui. Boa tarde, bom dia ainda a todos aí. Um abraço fraterno aí a todos. Tomo liberdade só porque eu sou ituano de nascimento. E ressaltar aí a importância da cidade aí no contexto histórico e jurídico também, né? Sempre se diz que foi uma das primeiras comarcas, uma das maiores comarcas, né? E isso parece que vem até hoje. Itu é sempre a circunscrição de Itu, a comarca, sempre muito reconhecida, bem vista aí pelo tribunal. E eu não me contive aqui e eu quis tomar a palavra só por isso mesmo. Obrigado, doutor Castaldella, obrigado. Não, mas sempre temos novidades nesses nossos encontros. Saber que 1 quilo de ouro valia 1 quilo de açúcar é uma novidade que acho que poucos têm conhecimento, né? Que vão se revelando nesses nossos encontros sobre a memória do Tribunal de Justiça. Mais alguém gostaria de se manifestar? Doutor Roque. Eu gostaria, por favor, Pois não, só de 1 minuto. Vamos lá. E primeiro, para cumprimentar a todos os presentes, né? Porque esse momento que nós estamos vivendo é muito importante. Como bem disse, inclusive, o meu amigo Fábio aí, né? Que foi a pessoa que acompanhou também toda a minha carreira em Itu, né? Tanto como o Rigolim também, tudo da chamada velha guarda. E gente, quando chega nessa fase da vida, eu fico muito orgulhoso de ver tudo o que aconteceu e como isso repercute nos dias de hoje, né? Como eu disse naquele vídeo que eu gravei, é muito importante a gente trabalhar no presente para que o nosso futuro seja melhor. E eu vi que vocês, agora que são jovens, que estão em Itu, fazendo todo esse trabalho, estão cientes dessa importância e, com certeza, aqueles que virão depois de vocês também vão ter uma comarca, uma cidade ainda muito melhor do que hoje vocês têm. É muito importante esse trabalho. Eu quero cumprimentar o desembargador Renato, Carlos Butcher, Bruno. Essas 3 pessoas aí, para quem não sabe, são as colunas que todo esse trabalho se desenvolve. Eu sou testemunha da dedicação deles em prol da história do tribunal, um trabalho que está sendo feito no estado inteiro. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade também de colaborar, né? Embora com meus parcos conhecimentos, fazendo o possível, né? De mexer com a memória, mas continuo à disposição de vocês aí para esse trabalho para o futuro também. Que é a minha proposta de vida, não sei até quando ela vai, a vida, mas enquanto eu estiver vivo e com saúde, eu estarei sempre pronto aí para ajudar vocês. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, desembargador. Vai durar muitos anos, agora nós temos que aproveitar a aposentadoria dele, né, desembargador Del Bianco? Sem dúvida nenhuma. Desembargador, historiador, não é sempre se encontra, né? Então, estamos sempre da ajuda do nosso querido desembargador Roque Mesquita. E que proporcionou um trabalho muito intenso aqui pela
para o Tribunal de Justiça, né? A própria narrativa dele já demonstra isso a respeito do Museu da República e vários outros eventos que ele participou. Talvez, embargador, os representantes do cartório de imóveis queiram dar uma breve palavra, quiserem né? também, Eles que, né, que estão aqui representando a senhora Ilza Persona Fioravante, tive a oportunidade de conhecer, fiquei impressionado, foi graças na verdade não estava previsto isso no roteiro, mas a doutora Andréa Lemluchini que insistiu, falou, não, precisam passar no cartório de registro de imóveis, eles têm um livro importante, falou muito bem da titular, e nós ficamos impressionados, né, ao conhecê-la, uma senhora que já tem 88 anos, né, trabalha diariamente e ela trabalha no cartório lá há 71 anos, né? E continua lá firme e forte. O filho dela, Ricardo Fioravante, chegou a falar que teve problema durante a pandemia, né? De deixar a mãe em casa ou colocar no cartório. Mas é impressionante, né, o que nós pudemos presenciar. Mas então, se quiserem algumas palavras sobre o objeto da doação. Dr. Carlos Botker, excelentíssimos senhores magistrados, falando aqui em nome da senhora Ilza Persona Fioravante, muito bem colocado pelo Dr. Carlos. Infelizmente está ausente hoje, trabalhando no home office, mas a nossa presença aqui é de grande satisfação em poder colaborar com esse projeto maravilhoso do Tribunal de Justiça. Tenho professores aqui também que se apresentaram, Dr. Fábio Castaldello, que é juiz da comarca de Indaiatuba, mas é ituano, como ele bem disse, Dr. Antônio Rigolin, foi professor, entre outros, né, que passaram aqui pela Faculdade de Direito, que nos relembra aqui muito bem. E falando do cartório em si, a nossa parte, né, voltando a dizer, em colaborar com esse projeto de doação desse livro, principalmente em uma época, né, uma data próxima aí de um marco histórico que é os 150 anos da primeira convenção republicana que foi sediada aqui nesta comarca e município de Itu. A nós só resta mesmo agradecer e poder colaborar mais uma vez com o Tribunal de Justiça e com esse projeto. Um abraço a todos. Muito obrigado. Se me permitem uma palavrinha, já que estamos falando de história, alguns fatos da história de Itu eu já conhecia, mas veio para mim algumas coisas novas e realmente importantes. Nós sempre tivemos muito cuidado aqui com a manutenção do nosso acervo, e esse livro de Penhor de Escravos sempre foi a menina dos olhos da dona Ilza e nossa aqui. Sempre foi guardado com muito carinho. E é uma grande honra poder colaborar com esse trabalho tão bom que está sendo desenvolvido, né, tão importante. E mais uma coisinha de história, os professores, os doutores Rigolin e doutor Roque foram nossos professores, foram meus professores aqui na faculdade. E tive mais uma professora muito importante aqui no cartório, que foi a mãe do doutor Fábio, que me ensinou o meu trabalho. A Helena, querida Helena, amiga, espero que ela esteja muito bem. Muito obrigada por vocês, viu? Obrigado. Alguém mais deseja se manifestar? É o momento agora. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para nós participarmos desse projeto. Também muitas curiosidades, né, que dessa pesquisa. Eu trabalho há 11 anos na comarca, eu não conhecia, por exemplo, descobri que Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, era ituano, né, nascido em Itu, não sabia desse dado histórico, e principalmente achei relevar a importância do acervo do museu. Nós temos casos de uso capião antigo, casos antigos em que o perito ele vai terminar a pesquisa dele no museu, né, em busca de dados, né? Então, já fez isso várias vezes lá, ele acha uma importante fonte de pesquisa. E a questão do livro de penhor, que agora tá no museu e vai poder ser visto por muitos. Obrigado, doutora Andréa.
Os nossos encontros são sempre extremamente reveladores, muito ricos em fontes de história. Cada encontro surgem novas informações, muitas novidades, e tudo isso vai formando esse nosso acervo, que é justamente a razão desses nossos encontros aqui a respeito da memória do Tribunal de Justiça. Então, acho que por causa do horário, precisamos encerrar os nossos trabalhos, e eu gostaria de agradecer a presença de todos, muito importante, e desde já convidá-los para o nosso próximo encontro, que será da 9ª RAJ da Circunscrição Judiciária de Taubaté. Depois será divulgado a data. Dia Já sabe? 31 de março, a última sexta-feira, vai ser bem no último dia. Tá bom, então ficam todos convidados também. Certamente, Taubaté também é uma cidade histórica muito importante e certamente trará muitas informações relevantes. Então, de minha parte, aqui, eu estou encerrando o lecture. Obrigado, desembargador. Então, obrigado a todos e todas mais uma vez. Tenham todos um bom final de semana e estão todos convidados, obviamente, para as próximas visitas a partir do dia 31 de março. Muito obrigado a todos.